Você já chegou tão perto que o próprio corpo quer te fazer parar? Você já sentiu aquela vontade de largar tudo justamente quando parecia que a vitória estava ao alcance das mãos? Se hoje os ombros pesam mais do que deveriam e a inspiração parece ter ido embora, escute com atenção. Você é mais forte do que imagina. Não desista agora. Não jogue fora o último passo. Quando estamos na reta final, algo curioso acontece. O caminho que foi vencido com lágrimas, noites em claro e esforço, de repente parece uma subida sem fim. A esperança, que até ontem aquecia, agora dá lugar a uma fadiga que corrói. Isso não é necessariamente sinal de fracasso. Muitas vezes é justamente um sinal de proximidade. A Escritura nos lembra que precisamos perseverar, pois há uma promessa a colher. Hebreus 10:36. Não minimizar sua dor. Não dizer que é apenas cansaço, mas trazer para a luz aquilo que está acontecendo. Porque o inimigo não é criativo. Ele ataca onde você já está cansado. Olhe para dentro por um instante. O que você tem vivido nas últimas semanas ou meses? Que sonhos você carregou? Que batalha tem ocupado suas noites? Se forçarmos os olhos a enxergar, notamos padrões. A exaustão que chega, as dúvidas que surgem em momentos de silêncio, a comparação que corrói a gratidão, as distrações que parecem atraentes e um ataque direto à sua identidade, fazendo você questionar quem é em Cristo. Tudo isso, juntado, funciona como um mecanismo para paralisar. Mas há outra leitura possível. Esses sinais podem indicar que você está quase lá. Eles podem ser a última tentativa do inimigo para te fazer recuar antes da colheita. Se essa palavra toca o seu coração, inscreva-se no canal e curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de força e esperança. A primeira estratégia que quero falar é a exaustão. Ela chega devagar, quase imperceptível, até que tudo pesa demais. Você já experimentou aquela sensação de que não há mais combustível? Corpo, mente e espírito parecem sincronizar num mesmo cansaço. Hebreus nos dá uma âncora aqui. É preciso perseverar com paciência, porque a promessa exige resistência. Hebreus 10:36. Não confunda reconhecimento da fadiga com derrota moral. A fadiga é real. A chamada é para resistir. Pense num agricultor que, cansado depois de plantar e regar durante meses, vê as primeiras espigas começarem a dourar. Ele não pode desistir agora. A ceifa exige que ele permaneça até o tempo certo. A sua vida também tem um tempo de ceifa. A segunda frente é a dúvida. Ela aparece como um sussurro. E se não for para mim? E se eu errei? E se Deus esqueceu? Tiago alerta contra a fé vacilante, aquela que pede sem crer, mudando como as ondas do mar. Tiago 1:6. A dúvida não precisa ser gritada para ser destrutiva. Muitas vezes ela se instala como neblina, tornando difícil enxergar o caminho. Quando as perguntas dominam, a esperança encolhe. Mas lembre-se, a fé não é ausência de perguntas. É escolher confiar, mesmo quando a pergunta pesa. Permita-se ser honesto diante de Deus com suas incertezas. Traga-as à luz e peça firmeza para não ser abalado. A dúvida pode nos ensinar a buscar mais de Deus, não a fugir dele. A terceira tática do inimigo é a comparação. Em um mundo onde tudo é exposto, olhar para o sucesso alheio é tentador. A comparação murcha o que você tem de único e reduz a sua jornada a métricas alheias. Você esquece que a história de outra pessoa não carrega as suas cicatrizes, nem o preço que você já pagou. A Bíblia nos adverte sobre a tentação de medir nossa caminhada pelos padrões de outros. Em vez de medir-se pelo que falta, celebre o progresso. Pergunte: o que aprendi até aqui? O que o Senhor tem feito em mim? A comparação rouba fôlego, mas a gratidão reanima. Quando você volta seus olhos para a graça que o acompanha, as forças começam a retornar. A quarta frente
É a distração. Ela vem com promessas de alívio instantâneo, um projeto novo que parece mais fácil, um prazer passageiro que anestesia a dor, ou mesmo um excesso de ocupação que faz o tempo passar sem que a alma se mova. Paulo, ao falar sobre prioridades e presentes, nos lembra que devemos viver de forma sóbria e direcionada, sem sermos levados por cada vento de distração. 1 Coríntios 7,35, no contexto de guardar o foco para honrar a missão. Distrações não são sempre más em si. O perigo é usá-las para escapar do que é difícil. Se algo toma o lugar do propósito que Deus plantou em você, cuidado. Pergunte: isso me aproxima da promessa ou me afasta dela? Corrigir a rota pode exigir renúncia, descanso focado e reordenação das prioridades. A quinta frente, e talvez a mais sutil, é o ataque à identidade. Quando você começa a duvidar de quem é, perde o ânimo para lutar. O inimigo lança dúvidas sobre seu valor, sua vocação, seu chamado, tentando convencer que nada do que foi vivido tem peso ou sentido. Efésios 6, 11 e 13 nos lembra da necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus para resistir às ciladas do maligno. A armadura não é apenas proteção externa, é a lembrança do que já somos em Cristo. Filhos e filhas amados, remidos, escolhidos. Reafirmar sua identidade em Deus é uma forma prática de combater a desmoralização. Lembre-se, você não precisa provar sua identidade a ninguém, porque ela foi declarada pelo Senhor. Levante-se nessa verdade. Em cada uma dessas frentes, há um padrão claro, a tentativa de interromper a sua perseverança. Mas há também uma resposta bíblica. Em Gálatas 6:9, somos instruídos a não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Isso não é promessa de resultados imediatos e fáceis, mas é garantia de que a fidelidade produz fruto no tempo de Deus. Sua resistência não é em vão. A proximidade da promessa pode doer mais, exatamente porque algo grande está por vir. Agora, quero que você visualize comigo uma última curva numa estrada de terra. Você está nela. Atrás, a estrada já foi trilhada. Você sabe o quanto pagou para chegar até aqui. À frente, não se vê ainda a linha de chegada, porque existe uma cortina de neblina. A tentação é ficar parado ali, com medo do que pode surgir depois daquela curva. Mas e se a neblina for um convite para confiar um passo de cada vez? E se o passo que você teme for o último antes do sol romper e revelar a paisagem pela qual você esperava? Isso é o que eu chamo de sinal de proximidade. Quando dói assim, há razões para crer que algo está prestes a mudar. Não quero que você saia daqui com teoria vazia. Quero que haja prática. Algumas ações simples podem fortalecer sua postura nos próximos dias. Primeiro, reserve um tempo para estar com Deus. Não apenas para pedir, mas para ouvir. Uma oração breve e sincera pode clarear a mente e reorientar o coração. Segundo, anote sinais de cuidado que você já percebeu. Portas que se abriram, pessoas que apareceram, dias em que a força voltou. A memória da fidelidade é um antídoto contra a dúvida. Terceiro, proteja sua mente das comparações. Limite exposições que alimentam insegurança. Quarto, reveste-se diariamente da armadura de Deus, lembrando-se das promessas, declarando verdades bíblicas sobre sua identidade e pedindo discernimento para resistir às ciladas. Essas práticas não são mágicas. São hábitos que alinham sua vontade com a de Deus. Antes de seguirmos, quero fazer algumas perguntas para você refletir. O que você tem permitido que roube seu tempo e sua fé? Onde está a sua principal fonte de cansaço? Que pequena atitude hoje poderia trazer efeito de esperança para amanhã? Essas perguntas são convites à honestidade, não à condenação. Traga suas respostas ao Senhor e peça por clareza. Chegamos agora a um momento que é, para muitos, o clímax desta conversa: a oração. Vamos juntos colocar nossas fraquezas nas mãos do Pai.
Senhor, reconhecemos nossa fadiga. Admite-se que não somos autossuficientes. Precisamos do teu sopro de vida. Pai, restaura o vigor onde há exaustão. Dá-nos clareza onde há dúvida, coragem onde há comparação, discernimento para identificar distrações e firmeza para nos manter na identidade que o Senhor declarou. Protege-nos das ciladas que buscam nos fazer desistir antes da ceifa. Renova nosso coração, Senhor. Fortalece nosso espírito. Aquece nossa esperança. Nós cremos que o Senhor vê cada lágrima e que cada esforço conta no tempo certo. Agradecemos pelo cuidado que tantas vezes não percebemos. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Depois dessa oração, quero que você se levante com algumas decisões práticas, simples, porém poderosas. Primeiro compromisso. Nos próximos 3 dias, dedique pela manhã 5 minutos para ler um versículo que te lembra quem você é em Cristo e declarar essa verdade em voz alta. Segundo compromisso. Identifique uma coisa que te distraiu nos últimos tempos e faça um passo concreto para limitar essa distração. Pode ser reduzir o tempo numa rede social, delegar uma tarefa ou apagar uma notificação. Terceiro compromisso. Escreva uma carta curta a você mesmo, lembrando-se das lutas vencidas e dos sinais de cuidado de Deus. Guarde essa carta para reler nos dias difíceis. Lembre-se do conselho prático de se revestir da armadura de Deus. Efésios 6, 11, 13. Vista-a diariamente em sua mente. Olhe as coisas da perspectiva de que você já recebeu proteção e que luta não é contra pessoas, mas contra realidades espirituais que querem paralisar. Isso muda sua postura, de vítima a resistente, de abatido a vigilante. Respeite seu corpo também. Descanso e limites não são sinais de fraqueza, são ferramentas que Deus deu para que possamos perseverar. É importante que você não atribua toda a tensão ou sofrimento exclusivamente a ataque espiritual. Há dores que têm origem médica, psicológica, social. Busque ajuda quando for necessário. A fé caminha junto com o cuidado prático. Ir ao médico, conversar com um profissional, procurar aconselhamento pastoral, são atitudes de sabedoria, não de fraqueza. Ao mesmo tempo, ore, peça renovo, confie nas promessas bíblicas e permita que Deus trabalhe tanto no interior quanto no exterior. Agora, quero reforçar uma verdade que deve entrar no seu cotidiano. Se dói assim, é porque está perto. Essa frase não é poesia vazia, é um chamado à coragem. Quando o processo aperta, pare por um momento e faça esta declaração. Eu não vou desistir agora, eu vou dar o próximo passo. Não precisa ser um gesto grandioso. Às vezes, o próximo passo é simplesmente levantar da cama, orar, responder uma mensagem, terminar uma tarefa. O som do seu próprio compromisso é mais poderoso do que você imagina. Antes de encerrar, volto a Hebreus e Gálatas como âncoras finais. Hebreus nos alerta sobre a necessidade de perseverança e paciência para alcançarmos aquilo que nos é prometido. Hebreus 10, 36. Gálatas nos lembra que não devemos desanimar de fazer o bem, porque a colheita vem se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. Esses versículos não minimizam a dor, mas oferecem um horizonte. Existe um tempo divino, e a fidelidade é necessária para participar da colheita. Não confunda a espera com abandono. A espera acompanhada de fé é fértil. Chegou a hora de agir. Faça hoje um pacto pequeno, mas definitivo, com você mesmo e com Deus. Declare a verdade. Você é mais forte do que imagina. Faça essa afirmação com convicção. Procure alguém de confiança para compartilhar seu compromisso. A palavra revelada a outro coração fortalece. E, se possível, envolva essa pessoa numa oração breve de fortalecimento por você. Se esta mensagem tocou você de forma profunda, compartilhe com alguém que está prestes a desistir e escreva nos comentários: Eu não vou desistir no último passo.
Sua declaração pode ser a faísca que alguém precisa para reacender a esperança. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a presença dele seja a força que sustenta seu corpo e seu espírito. Vá firme sabendo que o caminho que dói não é sinal de que você falhou. Muitas vezes é o prelúdio da vitória. Levante sua cabeça. Reafirme sua identidade. Dê o passo que falta. Você é mais forte do que imagina. Não desista agora e transforme sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre.